É muito comum associar a Idade Média como a chamada Idade das Trevas. Então, todo mundo chama a Idade Média, se convencionou, a historiografia clássica chamou a Idade Média como a Idade das Trevas. Então, a Idade Média do século V ao século XV depois de Cristo, Então, a partir da invasão de Roma pelos povos germânicos, e outros povos também, inclusive, os chamados povos bárbaros. Mas se um medieval fosse olhar hoje para o Brasil, será que ele também não poderia dizer que os tempos de agora são tempos de treva? Eu acho que sim, porque se diz que, inclusive, falaciosamente, de que na Idade Média a razão se perdeu, E se perdendo a razão, logo as trevas, o não conhecimento, a ignorância, predominavam na Europa naquele momento. Se a gente parar para pensar, o Brasil vive um momento muito parecido. Talvez o Brasil esteja, por ser um país novo, falando em termos históricos, vivendo a sua Idade Média. É claro que é só uma figura de linguagem, não estou afirmando, como historiador, assim, que isto é uma teoria historiográfica, obviamente não. Mas como figura de retórica, eu acho que serve, porque nós vivemos uma época de irracionalidade. A paixão tomou conta das pessoas e todos nós, inclusive esse que vos fala, se tornou impulsivos. Nos tornamos impulsivos e fazemos coisas que a nossa razão nos repele, mas que são fortes demais para nós resistirmos, e aí então a gente continua praticando esses atos. É algo muito interessante, que se expressa no futebol, quando a gente tem essas brigas de torcidas, quando a gente se expressa, inclusive, na política, onde as pessoas se desfazem em famílias, brigam, desfazem amizades, etc, etc, porque as pessoas não conseguem conviver com o diferente. Elas têm uma ideia de que tudo que elas pensam é o certo e os demais estão errados. Aliás, tem uma errônea ideia de que, inclusive, errar é coisa de quem, vamos dizer assim, é uma pessoa de mau caráter, a pessoa errou. Mas errar faz parte dos bons e dos maus. Todos nós erramos. Aliás, talvez seja até um erro chamar os erros de erros. Porque se a gente olhasse por um outro ângulo, os erros muitas vezes são lições. Aí a gente às vezes não aprende com as lições. O que eu vejo hoje é gente apaixonada por figuras políticas. Eu fiz um vídeo há 2 dias atrás criticando o Cid Gomes e continuarei criticando quando ele for errado, porque é assim que eu vou fazer. Há pessoas no segmento do campo do Ciro que veneram o Ciro como se o Ciro fosse um deus, como se colocasse o Ciro Gomes, estariam resolvidos todos os problemas do Brasil. Não necessariamente. O Ciro Gomes foi o que trouxe a melhor proposta para resolver os problemas do Brasil. Ou talvez foi o único que realmente trouxe uma proposta. Mas isso não faz com que eu me apaixone pelo Ciro Gomes de uma maneira que eu acho que só o Ciro que pode resolver as coisas. Eu não vejo assim política. Política eu vejo com muita racionalidade. Aliás, eu como sou um adepto do espiritismo, confesso que também não sou o melhor espírita do Brasil, do mundo, sou um espírita muito falho, Mas é uma frase que sempre eu gosto de mencionar, que está lá no livro dos Médiuns, se não me falha a memória, que diz assim: é preferível recusar 10 verdades do que aceitar uma única falsidade. A gente prefere recusar verdades pela razão, por tentar entender elas, do que tu aceitar uma verdade porque tu tem que aceitar. Tirando a questão da concepção da existência de Deus, do que é Deus, que é algo inatingível para nós,
né? A gente pode pensar, mas a gente pensar como é que era antes de Deus. Então, se Deus é a fonte de tudo, teve alguma coisa que criou Deus? Não criou Deus. Então, como é que era isso antes? Há pessoas que, quando pensar sobre isso, elas ficam realmente enlouquecidas, porque não há uma resposta, né? Tirando isso, o resto tudo a gente pode, né, prever que as coisas têm uma lógica que é entendível. Agora, tem essa questão que o PT está tentando caçar, né? E o PDT também entrou junto à candidatura do Bolsonaro. O que eu tiro de tudo isso, gente, é que se realmente foi algo errado, tem que tomar medidas para isso. Acho pouco provável, porque a nossa justiça eleitoral é uma justiça lerda, burocrática, tá? É uma justiça que já provou que é incompetente, né? Vide lá com o caso da cassação da chapa da Dilma e do Temer e outros casos mais que ali tinha comprovação, né, para fazer isso. Pois bem, meus caros, vejam só uma coisa. Vejam só. Esses grupos que são fanáticos, os bolsonaristas, os petistas e boa parte, não toda, evidentemente, mas uma parte dos ciristas, eles justificam as suas coisas erradas e só jogam pedra no telhado do vizinho. É assim que se faz. Então, foi mostrado na Folha de São Paulo de que, pelo menos se não tem provas, de que há indícios claríssimos de que o Jair Bolsonaro usou caixa 2 para a campanha. Ou seja, usou um recurso não, né, oficial. Quando o PT fez isso, era ladrão. E quando o Bolsonaro fez isso, o que ele é? A alma mais honesta do mundo? Quando tu faz isso, aí eles ficam enlouquecidos e partem para a ofensa, porque não tem a lógica não responde, não tem como defesa. E muitos ciristas, inclusive, quando eu chamei o Cid Gomes, a atitude dele de frouxo, ficaram até contra mim. Porque, né, tá falando, né, pô, mas é que, né, teve justificativas. Só que a questão é o seguinte, gente, quem tem paixão por político é aquele que, em nome de sua paixão, comete injustiça. E quem comete injustiça nessa vida, um dia vai ter que pagar. Como disse o saudoso Gil Gomes, não seja um canalha, porque é menos um canalha na terra. E como disse também saudoso Mendes Ribeiro, Deus não joga, mas fiscaliza. Se você está entrando nessa vibe de justificar erros de políticos, porque eles lhe convêm, um dia a conta vai bater na sua porta. E aí, meu amigo, as pessoas vão ter uma coisa, não vão ter uma coisa que é fundamental. Você pode ter dinheiro, você pode ter casa, você pode ter iate, pode ter tudo, mas se as pessoas não têm respeito por você, pelo que você diz, você perdeu praticamente 90% da sua vida. Porque os 10% que é ter dinheiro e outras coisas, não compram a tua credibilidade, não compram a tua consciência de espírito, não compram a tua coerência. Por isso que eu sou radical, sim. Sou radical nas minhas ideias, porque eu não me vendo por qualquer prato de lentilhas. Como disse Brizola, tem gente que se vende por um prato de lentilhas. Se você gosta disso, ok, seja muito bem-vindo a esse canal. Aliás, eu quero agradecer, nós estamos hoje já com 295 pessoas. Espero chegar até o final do mês a 300, porque é um canal pequeno, mas se eu tiver 300 pessoas que usem da razão no seu pensamento, eu já sei que eu já fiz alguma coisa. Porque o duro é um dia olhar para trás e te perguntarem, tu participou daquele ato insano e tu ter que dizer com um olhar, né, triste, um sorriso amarelo e não ter que rebater, porque, né, afinal de contas, eu fui na onda. E aí a culpa era a onda, nunca é a culpa das tuas próprias escolhas. Pensem nisso, meus amigos.